Olá pessoal, meu nome é Gabriela Souza, eu sou da turma concluinte de Direito de 2020 e também uma das monitoras de Direito Digital juntamente com o Fabrício e com o Junilson. Então, dando continuidade ao que a gente já aprendeu com o Fabrício sobre a regulação e que, diferentemente do que nós geralmente pensamos, ela não se dá somente no âmbito legal, mas também por outros meios, agora nós vamos adentrar no principal tema desse nosso primeiro encontro, que é a neutralidade da rede, sendo também um dos principais assuntos quando se trata de governança na internet. Apesar de não existir um consenso quanto ao exato conceito de neutralidade da rede, a gente pode ter uma noção de que seria um princípio, segundo o qual os provedores de serviço eles não poderiam privilegiar, discriminar ou restringir determinados pacotes de dados em detrimento de outros, a menos que seja por questões técnicas, como a gente vai ver mais para frente. Ou seja, seria um princípio, né, a ser observado quando estiver ocorrendo a elaboração da rede e trazendo consigo que a concepção de que todas as informações que trafegam na rede, elas devem ser tratadas de maneira igualitária. A teoria econômica básica, ela sugere que os provedores de rede, eles têm um interesse coincidente com o interesse público, qual seja uma plataforma neutra que possibilite o surgimento de operações melhores, né? Mas as evidências, elas corroboram para que esses operadores, para que a gente entenda que esses operadores, na verdade, eles não têm esse interesse a longo prazo. Eles têm um interesse, sim, mas a curto prazo. É o caso, por exemplo, do que ocorreu com a FCC, que é um órgão regulador americano de telecomunicações e radiodifusão, certo? Eles pediam um ato em 2010 em prol de garantir uma internet aberta, que é chamado Open Internet Order, certo? Mas esse ato, que iria contribuir muito para elementos que configurassem a neutralidade da rede lá nos Estados Unidos, ele foi questionado judicialmente pela Verizon e foi julgado como uma extrapolação de competência da FCC pela Corte do Distrito de Colômbia. Eu vou falar mais para frente, mas assim, a gente vai ver que lá nos Estados Unidos essa questão da regulação, da implementação da neutralidade da rede, o que é que sempre ocorre? A FCC ou algum órgão regulador implementa alguma norma que vise estabelecer a neutralidade da rede, mas como é passível de ser questionado judicialmente, é isso que geralmente acontece. E diante disso, atualmente nos Estados Unidos, as operadoras, os provedores de rede, eles têm implementado limitações contratuais e arquiteturais para determinadas classes de aplicações, certo? Na verdade, é uma tendência desses provedores em tentar banir novas aplicações, muitas vezes por um interesse de discriminação de preço, ou seja, por um interesse puramente econômico de firmar contratos que prevejam a priorização de tráfego de determinados dados. Então, isso acaba implicando para que empresas de pequeno porte que acabaram de entrar no mercado, elas muitas vezes não têm o capital suficiente para poder arcar com aquela taxa de serviço, certo? E é justamente nessa autorregulação ou não regulação que o professor Wu, também vou falar dele mais para frente, ele é uma referência no assunto, professor na Universidade de Colômbia, é nisso que ele questiona a eficácia dessa autorregulação. Então, em 2014, a Agência Reguladora de Telecomunicações e Radiodifusão dos Estados Unidos, aquela que eu já mencionei, a FCC, ela abriu consulta pública para que a sociedade se manifestasse sobre a neutralidade de rede e estabelecesse regras, né, sobre o tema. E no final daquele mesmo ano, o próprio presidente Barack Obama, ele se manifestou sobre o tema, sendo pró-neutralidade e dizendo que deveria haver um plano que envolveria 4 passos para os provedores de rede, quais sejam no blocking, no throttling, increased transparency e no paid prioritization. O primeiro deles, o no blocking, diz respeito ao não bloqueio de acesso a um website ou serviço, obviamente caso o conteúdo seja legal. O segundo passo, no throttling, ele repudia a diminuição intencional na velocidade de determinado conteúdo, assim como, em contrapartida, o aumento intencional na velocidade de outro conteúdo.
O Increased Transparency, que é o terceiro ponto, ele roga por uma maior transparência entre a conexão que é feita entre o consumidor final, com o consumidor final. E o quarto e último ponto, No Paid Prioritization, já dá para ter uma ideia sobre o que é. Ele repudia o pagamento para priorização de um determinado serviço. E assim como o Barack Obama, alguns outros grandes provedores de conteúdo também fizeram seu apelo pró-neutralidade, como é o caso da Google, que é responsável pelo YouTube, Facebook, dentre outros. Mas a maior resistência ainda vem por parte dos provedores, que por sua vez alegam serem válidos seus direitos de cobrança para priorizar determinados serviços, que são os chamados fast lanes. As pessoas contrárias à neutralidade, elas argumentam que a melhor forma de lidar com os possíveis problemas derivados de um exercício de poder duvidoso por parte dos próprios provedores de rede, ele deve ser corrigido após o fato, ex post, por meio de uma legislação que seja antitruste e não por meio de uma regulação anterior. Já o professor Wu, que eu mencionei anteriormente, ele afirma que a não neutralidade ela significa uma barreira, como já foi dito, à inovação. Pois com essa posição monopolista exercida no mercado por parte desses provedores de rede, essas empresas provedoras elas têm um forte incentivo a bloquear qualquer inovação tecnológica que possivelmente seja uma ameaça ao modelo de mercado delas. Então, agora, depois de a gente ter visto como se deu essa tentativa de implementação da neutralidade da rede nos Estados Unidos, nós vamos ver como se deu essa incorporação do princípio no Brasil e também qual a importância para essa implementação do Marco Civil da Internet. Primeiramente, só para contextualizar, já que eu vou começar a falar desde lá em 1995, nos Estados Unidos estava tendo muitas discussões sobre a lei de reforma americana nas telecomunicações, certo? Aqui no Brasil, por sua vez, o ministro das Telecomunicações editou a norma 04 de 1995, que iniciou a regulação do que seria o uso dos meios da rede pública de telecomunicações para o provimento e utilização dos serviços de conexão à internet, certo? Eram os primeiros passos da internet comercial no Brasil e trouxe também conceitos muito importantes para a estruturação desse tema, como o conceito da própria internet, do que seria serviço de conexão, provedor de serviço de conexão, entre outros. Nesse mesmo ano, 1995, em que a norma foi editada, foi criado o Comitê Gestor da Internet, o CGI, aqui no Brasil, por meio da Portaria Interministerial número 147 de 1995 e depois por decreto. Entre as principais atribuições desse CGI seria o acompanhamento da disponibilização de serviços de internet e as recomendações que por ele deveriam ser emitidas com relação à estratégia de implantação, interconexão e procedimentos operacionais e técnicos. Contudo, como esse CGI ele não é uma agência reguladora, ele não tem competência para formular normas, mas apenas princípios que norteassem a internet. Então, no final de 1995, foi proposto o projeto de lei, o primeiro, o projeto de lei 1070, que buscava criminalizar a divulgação de materiais pornográficos através de computadores. Entre também os diversos projetos de lei que tramitavam naquela época, merece destaque o projeto de lei número 84, de 1999, já 4 anos depois. Que também foi um dos mais polêmicos, de autoria do deputado Luiz Piaurilino, e ele era um projeto que pretendia inserir na seção 5 do capítulo 6 do Código Penal tipos penais contra a inviolabilidade dos sistemas informatizados, como acesso indevido a meio eletrônico, manipulação indevida de informação eletrônica, atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública, dentre outros novos tipos penais. Após a elaboração desse projeto de lei número 84 de 99,
Também foram inseridos mais alguns tipos penais, certo? Dentro desse projeto de lei, e a sociedade não gostou e começou a fazer movimentos, inclusive online, para repudiar a aprovação desse projeto de lei, porque ela condenava e tornava típica algumas condutas que na verdade eram corriqueiras e em alguns casos até necessárias. E também a sociedade queria que houvesse um marco regulatório na internet, mas não que começasse com uma lei sancionatória, e sim com uma lei que estipulasse tanto os direitos quanto os deveres da internet. E aí, a partir de um discurso feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil naquela época, em 2009, no 10º Fórum Internacional de Software Livre, ele criticou o PL 84, certo? Projeto de Lei 84, 99, afirmando que o objetivo da proposição era de censurar e não de corrigir abuso da internet. Foi aí que coube ao Ministério da Justiça iniciar a elaboração de uma proposta de lei que assegurasse direitos e garantias no âmbito da internet. Esse processo de construção do projeto de lei do Marco Civil da Internet, ele ocorreu de uma maneira bastante colaborativa, por meio de um debate aberto, certo? O governo ele criou uma plataforma que foi lançada pelo Ministério da Cultura, em conjunto com a Rede Nacional de Pesquisa, em 2009, que permitia a construção colaborativa de uma política pública digital, certo? Essa consulta ela foi estruturada em 2 fases. A primeira fase da consulta, que ocorreu em 29 de outubro e 17 de dezembro de 2009, ela foi estruturada em 3 grandes eixos, um sobre direitos individuais e coletivos, o segundo sobre responsabilidade dos atores e o terceiro sobre diretrizes governamentais. No segundo eixo, o tópico que mais merece destaque é o 2.2, certo? Que tratava justamente sobre a não discriminação de conteúdos ou neutralidade, e tinha como escopo, portanto, impedir que filtragens indevidas sobre os dados ocorressem na rede. Já o terceiro eixo, ele tinha o objetivo de atualizar as diretrizes já existentes sobre o tema, que era tanto a Lei Geral de Telecomunicações quanto a Política Nacional de Informática, que já continham as diretrizes gerais. Mas a preocupação com a neutralidade era tão evidente que ela foi inserida como um princípio no inciso 4 do artigo 2º do capítulo sobre disposições preliminares. Então, ele trazia que a disciplina do uso da internet no Brasil ela tinha uns fundamentos que estavam descritos e observará os seguintes princípios. Então, no inciso 4 estava escrito preservação e garantia da neutralidade da rede. Contudo, antes de ser votado o relatório proposto, do texto substitutivo, foi aprovado o projeto de lei 2.793 de 2011, que tinha por objetivo criminalizar condutas cibernéticas em razão da situação de exposição sofrida pela atriz Carolina Dickmann, que teve seu computador pessoal invadido e fotos da sua intimidade divulgadas, A aprovação desse projeto e sanção da lei, ela ficou conhecida popularmente como Carolina Dickmann, Não à toa a lei, algumas pessoas chamam de Lei Carolina Dickmann, e acabou, na verdade, iniciando essa parte da regulação da internet por condutas criminosas e não por um marco civil regulatório que explicitasse direitos e deveres dos usuários, Como naquela época, como eu já falei, era o desejo da sociedade. Então, essa aprovação de uma lei que versava sobre cybercrimes, ela acabou esvaziando as forças que visavam a aprovação do projeto do Marco Civil, que acabou perdurando sem acordo para a realização da votação até meados de 2013, quando Edward Snowden ele fez denúncias de que a Agência de Segurança Nacional, ela estava espionando, inclusive a presidenta Dilma Rousseff, com documentos comprovatórios disso. E em razão disso, em resposta, o governo americano, a presidenta Dilma adiou
a visita que ela faria ao país e que ela só ocorreria quando uma solução satisfatória para o Brasil fosse alcançada. Então, diante dessa fala da presidenta, né, o Brasil ele surgiu como uma liderança global em torno das discussões sobre governança da internet. E além da decisão de realizar um evento focado em governança na internet, a presidenta, ao proferir um discurso em setembro de 2013, na abertura do debate geral da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos, ela repudiou as ações, certo, de interceptação realizadas pelo governo americano. E nesse discurso, ela acabou também afirmando que o Brasil apresentaria propostas para estabelecer um marco civil multilateral para a governança e uso da internet e medidas que garantam uma efetiva proteção dos dados que por ela trafegam. Então, ainda em setembro de 2013, o pedido de regime de urgência constitucional para o projeto de lei do Marco Civil, ele foi publicado no Diário Oficial. Então, isso significava que a Câmara ia ter o prazo de 45 dias para apreciar o projeto de lei sob pena de sobrestar a pauta da Casa após o decorrer desse prazo. E também, após muitas pressões e um forte lobby para alterar alguns determinados artigos do projeto, muitas entidades se manifestaram a favor do Marco Civil e demandaram que pelo menos 3 princípios fundamentais não fossem alterados, quais sejam a liberdade de expressão, a privacidade e, finalmente, a neutralidade de rede. Molon, que era o relator do projeto na Câmara, ainda afirmou que neutralidade era o coração do Marco Civil e que isso não iria ser alterado, mesmo que afetasse o lucro das operadoras de telecomunicações. Então, o projeto ele foi aprovado no Senado no dia 22 de abril e a presidenta Dilma Rousseff sancionou a proposição durante a abertura do evento da NET Mundial no dia 23 de abril de 2014, ou seja, um dia após a sua aprovação, né, na Câmara, e para demonstrar, né, para o mundo que o Brasil havia cumprido aquele compromisso firmado lá em 2013 diante da Assembleia Geral da ONU. E aí, como produto final do evento, foi assinada uma carta por todos os atores e representantes de países presentes, onde a neutralidade de rede foi apontada como um ponto que foi muito produtivo e rico em discussões, mas que como não houve um consenso entre as visões dos países acerca do tema, o Brasil figurou como um dos principais defensores do tópico e contou com a oposição dos Estados Unidos e também da União Europeia. Não foi definida uma posição, mas foi firmado o compromisso de que a questão seria inserida entre os pontos que merecem mais discussão para além da NET Mundial. Então, o Brasil encerrou o mês de abril de 2014 sendo protagonista acerca da discussão de neutralidade e a necessidade de ações concretas por parte dos governos para que a internet permanecesse aberta e neutra. Então, pessoal, para concluir, a gente observa que, de fato, há no Brasil um grande esforço, uma preocupação do governo brasileiro para assegurar a neutralidade de rede e de tentar regular práticas que preservem esse bem público, né? E o Marco Civil da Internet, ele funciona como uma espécie de constituição da internet, já que ele estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e assegurou, no seu artigo 3º, a preservação e garantia da neutralidade de rede, além de dispor de maneira específica no capítulo 3º, as únicas possibilidades em que a discriminação ou degradação de tráfego pode ocorrer. E nesse sentido eu também queria lembrar que após algumas discussões sobre o assunto, em 2016, por meio do decreto 8.771,
né? O governo tratou dessas hipóteses especificamente de discriminação de pacotes de dados na internet e de degradação de tráfego, indicando os procedimentos para sua guarda e a proteção por parte dos provedores de conexão e de aplicações, e também destrinchando quais os requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços e aplicações que devem ser observados pelo responsável de atividades de transmissão, comutação ou roteamento no âmbito de sua respectiva rede. E muito embora o Brasil ele esteja na vanguarda por ter assegurado esse princípio, né, ainda se faz necessário a regulamentação específica sobre o tema para elencar as exceções técnicas à neutralidade. Para concluir, retornando aos Estados Unidos, a questão, apesar de debater o tema há alguns anos, né, já lá nos Estados Unidos, a questão está longe de ser pacificada da neutralidade de rede. Em 2015, a FCC, após aquela consulta pública que eu mencionei, onde Barack Obama se mostrou pró-neutralidade, foi estabelecido o Open Internet Order, certo? Que implementavam regras sobre neutralidade de rede, não sendo aceitável o bloqueio, a degradação de tráfego e a priorização paga de tráfego. Essas regras elas significaram um grande avanço, né, e uma vitória para a neutralidade de rede no país. Só que em 2017, sem nenhuma surpresa e apesar de protestos de especialistas e entidades pró-neutralidade de rede, houve uma votação, né, na agência reguladora FCC nos Estados Unidos, e acabou com a vitória da proposta de um ex-executivo da Verizon, que é um dos maiores provedores de internet de rede dos Estados Unidos, e que também é indicado do presidente Donald Trump, e por 3 votos a 2, as regras da Open Internet Order instauradas no governo Obama foram revertidas.